acho que não tem como falar da Wellbe sem ter esse link com a minha história pessoal, né? Acho que para quem me conhece, a gente fala por algum tempinho, já consegue em algum momento, né, ver que tem um pouquinho de sotaque, né? E isso acontece porque eu não sou brasileiro, né? Eu sou de Angola. Eu consegui uma bolsa para vir estudar aqui no Brasil. E dando um pouco, né, de perspectiva, basicamente na época, né, eu já estava terminando lá o que a gente chama de ensino médio, né, que deve ser o terceirão, alguma coisa assim, e olhando, né, o que fazer. E aí, como a gente tem aquela questão da grama do vizinho sempre mais verde, né, existe essa ideia de ir estudar fora, fazer uma faculdade fora, porque quando né, você volta, né, para o teu país de origem, você tem melhores oportunidades. E graças a Deus eu também tive, né, alguns incentivos, inclusive histórias internas, né? Então, o meu pai, por exemplo, ele não nasceu na capital, ele era do interior, filho também de camponês, né, que é o agricultor com agricultura de subsistência, né? Não com muita grana, mas conseguiu também do estudo, conseguiu uma bolsa e foi estudar fora, né? Na época ele foi estudar na Europa, voltou, fez o ensino médio técnico, né? Que era o que era necessário na época para estudar. Então essa questão da educação sempre foi um pilar muito forte dentro de casa, né? Então, meu pai contador dentro de formação, funcionário público durante toda a carreira, e a minha mãe enfermeira, né? Então também exerceu, foi professora um tempo e depois enfermeira e continua atuando, né, até hoje, né? E já tinha essas inspirações dentro de casa, então eu estava olhando algumas opções, né, de bolsa de estudo e tudo isso, e eu encontrei uma bolsa que existe, acho que ainda existe até hoje no Brasil, que é o PEGG, que é o Programa de Estudante Aluno de Graduação Estrangeiro, alguma coisa nessa linha, que o Brasil, né, o governo brasileiro tem com outros países, né, da América Latina e países africanos. Então eles fazem como se fosse um vestibular, né, onde você acaba competindo com alunos de né, todos esses continentes que eu comentei, e eles escolhem, né, anualmente, acho que na faixa entre 200 a 300 alunos, né, para estudar aqui, fazer a graduação aqui no Brasil. Então me apliquei, fiz essa bolsa, eu fui selecionado. E na época eu não conhecia, né, muito bem o Brasil, obviamente, então saiu lá a lista, e saiu, né, o meu nome e tal, para ir fazer engenharia de computação, que era a minha primeira opção de curso, na UEPG, né, que eu também não sabia qual era a faculdade, por isso também não tinha muito essa seleção. Então, eu fui estudar na UEPG, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, na cidade de Ponta Grossa, aqui no interior do Paraná, aqui pertinho de Curitiba, então onde a gente tá, para o pessoal se localizar. E foi o meu início aí do meu relacionamento, então, com o Brasil. Então eu me mudei para cá, me lembro do dia, né? Foi dia 4 de fevereiro de 2012, né, que eu mudei para cá, fiquei um tempinho em Curitiba e depois fui para Ponta Grossa, onde eu fiz essa graduação. Nesse período, eu já tinha entendido que era um período de experimentação, né, de testar um monte de coisa, de olhar. Então, assim, participei de bastante coisa, empresa júnior, centro acadêmico, pesquisa, né, já tinha aquele universo também de Startup Weekend. Então, na época, inclusive, o primeiro Startup Weekend na cidade a gente que organizou, viajei para participar também de formações e tudo isso. E em algum momento, numa dessas iniciativas, se não me engano já estava quase no mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que usava tecnologia para a saúde. Então na época, né, tô falando de 2015, né, não é agora que a gente tem vários aplicativos e relógios inteligentes, na época era um pouco mais escasso. E o projeto era para desenvolver, né, pulseiras de monitoramento para pacientes idosos, né, porque tinha muita queda, né, tinha todas essas questões. Esse foi, né, o estalo, foi quando, né, vamos assim dizer, o meu propósito se uniu com o da saúde, que eu entendi que a gente poderia usar tecnologia para impactar de maneira positiva a saúde das pessoas. Então eu basicamente me encontrei nesse eixo, né, tecnologia aplicada à saúde. Como eu já tinha, né, uma boa formação em computação, eu não conhecia absolutamente nada, né, de saúde. Então eu fui buscar alguma outra formação para complementar isso. Então foi quando eu vi, né, o mestrado de engenharia biomédica, né, aqui na UTF, né, onde eu fui para fazer o mestrado de engenharia biomédica, mas já olhando de como que a gente poderia usar a tecnologia para impactar a saúde. E conversando com médicos, conversando com outros profissionais, a gente em algum momento se deparou, né, com esse desafio, né, do custo em saúde, né? A gente está aqui em pleno 2024, a gente está falando aí de 2017, quando a gente estava no processo de ideação, isso já era um problema e a perspectiva era só, né, de piora. Então foi nesse momento que a gente entendeu, putz, acho que dá para usar tecnologia para ajudar empresas, né, a cuidarem melhor da saúde dos seus colaboradores e, como consequência disso,
trazer uma redução de custo. E aí começa, né, toda a estrutura da Wellbe. E aí como começa? Na época eu trabalhava com desenvolvimento de aplicativos, né? Então a gente chama de desenvolvedor de aplicativos móveis. E aí obviamente a gente já linkou, então a gente vai fazer um aplicativo para o colaborador. E aí que surgiu a Wellbe. Então o nome Wellbe, ele era o nome do aplicativo que a gente lançou na época, que era um aplicativo que era focado nos 4 pilares, né? Atividade física, saúde emocional, alimentação e sono. Então era um aplicativo que mensurava de maneira passiva essas informações. Isso ia gerando, vamos dizer, uma gamificação. Então você ia ganhando pontos por caminhar, por dormir bem. Tudo isso depois podia trocar esses pontos por benefícios, né? Como gift cards. Foi esse o início, né, da história da Wellbe. E aí com esse produto, oferecendo para algumas empresas, a gente foi selecionado para uma aceleradora, né? Na época era muito famosa essa aceleradora de startups, né? A Wellbe foi selecionada para ACE Startups, que era na época conhecida, né, e hoje também como a maior aceleradora da América Latina. Então a gente fez um processo todo de validação do problema, então conversar com pessoas do mercado para entender que realmente esse problema existe, depois a criação desses produtos. Foi mais ou menos nesse momento que a gente recebeu o nosso primeiro investimento, né, da ACE. Eles foram os nossos primeiros investidores, e na época a ACE, o escritório deles era aqui no sul, era em Floripa. A gente está falando de um período pré-pandemia, né, onde a modalidade de trabalho remoto, como é hoje aqui na Wellbe, né, a gente é remote first, é totalmente remoto aqui. Não Isso tinha não existia, essa possibilidade, né? não existia, exatamente. Então, eu e o Lucas, né, que é o nosso sócio, que também é diretor de tecnologia, a gente se mudou para Florianópolis para, né, fazer toda a construção da empresa. A gente começou a usar esse escritório, começou a contratar as primeiras pessoas, e a gente foi oferecendo esse produto, né, do aplicativo para empresas, né? Mas depois de praticamente um ano, Ana, oferecendo essa solução, com alguns clientes, usando e tudo isso, a gente não via que o impacto ele estava completo, né? Tem muitas empresas que o RH gostava, o colaborador gostava, mas quem pagava a conta, que normalmente é um CFO ou um CEO, ele não via como aquele aplicativo de saúde e bem-estar estava gerando aquele valor, aquela economia de custo. Então foi quando a gente começou a entender de tudo que a gente criou. Tem alguma coisa que gera valor para esse cliente, e por mais incrível que pareça, o mais usado até que o aplicativo na época era o dashboard, né? A gente chamava de dashboard na época, que é como o beneficiário, o colaborador, para entrar no aplicativo, ele colocava suas informações de saúde, ele era monitorado, a gente usava todas essas informações para dar um score de saúde, indicador de saúde daquela empresa, e aquilo era muito acessado. Então a gente foi fazer que a gente chama de discovery, né? Um questionário, mas por que você usa tanto? Tô vendo que você está acessando aqui praticamente toda semana, o que está gerando valor para você nesse dashboard? Ele falou, Guilhermino, e aí entra um pouco da nossa história, né? Quando a gente não veio do mercado de seguros, né, de corretora, esse link com a empresa, entendendo as demandas da empresa. Ele falou, pô, Guilhermino, hoje eu não tenho uma visão sobre a saúde do meu colaborador. Hoje eu tenho, por exemplo, o plano de saúde, mas que eu pago aqui a fatura e eu não sei o que está acontecendo, tem um reajuste de 12 em 12 meses. Tem a saúde ocupacional, mas basicamente para, né, cumprir ali as questões trabalhistas, né, também não gerando valor. Tenho vários benefícios de saúde, né, que eu estou oferecendo para meus colaboradores, mas eu não sei, por exemplo, o uso, não sei se está tendo um impacto real. Eu estou indo naquela linha de o que está sendo demandado mais agora. Era auxílio academia, depois auxílio saúde mental. São as famosas decisões não orientadas por dados. Exatamente, porque é o que está mais em voga naquele momento, né? Então, a gente entendendo essa dor, falou, dá para usar dados, dá para usar tecnologia para ajudar a resolver esse problema. Então, foi naquele momento que a gente mudou, né, o foco da Wellbe. Então, o foco da Wellbe passou a ser essa estrutura de dados, né? Então a gente começou a trabalhar com dados de sinistro, né, de plano de saúde, e foi ampliando o leque para saúde ocupacional e outras fontes de dados. E esse primeiro produto que a gente conseguiu principalmente levar para as corretoras, né, para gerar valor para os seus clientes empresariais. Obviamente, como toda empresa, né, Ana, ela vai evoluindo, né, à medida que a Wellbe cresceu muito, principalmente aí finalzinho de 2019, né, 20, 21, 22, sendo líder hoje de mercado em corretoras de plano de saúde, outras demandas foram surgindo. Então, dentro das corretoras surgiu essa demanda de oferecer
né, uma gestão de saúde completa. Então hoje o corretor dentro da UOB já conta com toda uma plataforma de inteligência de dados, né, gestão de saúde, tem programa de saúde, tem estudos de impacto para entender ROI. E a gente começou a ter demandas também por parte de empresa e operadora do plano de saúde, né? E são esses passos que a gente está seguindo agora. Então, só para falar um pouco aí do histórico da UOB, como a gente surgiu e o que a gente tem feito até hoje, né?